Deus é bom? Em todo o tempo? Aleluia. Pode sentar, meu lindo, por favor. Você sabe que eu gosto de dizer que o louvor bom é o louvor sempre com gosto de quero mais, né? Já viu? Acabou né? Fica essa questão assim, é maravilhoso. Queridos, deixa eu pegar o texto para que abramos nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 1. Nós estamos vivendo dias difíceis, é verdade ou não? Né? Eu acho que todo mundo poderia dizer que ninguém viu um tempo como esse que nós vivemos, que eu estou tendo esperança que está terminando esse negócio de pandemia, mas é uma coisa sem precedentes na nossa geração dos nossos pais e dos nossos avós. Faz sentido ou não? E agora, olha só, vê se essa outra frase faz sentido. As dificuldades, as lutas, elas não nos fazem assim, como eu posso dizer? As dificuldades revelam o nosso coração. Entendeu não? Por exemplo, eu não creio que ninguém se enfraqueceu na fé por causa da pandemia. Mas eu creio que a pandemia revelou a fé de cada um. Entende o que eu quero dizer? Não. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus falando assim, a que compararei, né? Jesus falou assim, porque o reino de Deus é comparado a um homem que construiu uma casa sobre a areia e um outro construiu a casa sobre a rocha. Sabe, a construção do ponto de vista financeiro, você construir, temos um construtor aqui, você construir sem alicerce é mais rápido e mais barato. Verdade ou não? Vamos construir uma casa. Não precisa fazer nada, não precisa fazer broca, não precisa fazer sapato, não. Constrói. É rapidinho, faz um puxadinho. É 2 palitos. E é engraçado que quem olha de fora, assim, uma casa que às vezes, eu lembro, eu só estou falando como leigo, se eu tiver errado, me perdoa, mas pelo que eu sei, quando vai construir, vai fazer aquelas furações para fazer o alicerce, se o edifício for grande, tem que fazer na furação até pegar um negócio sólido, né? E se for lá 2 metros, 5 metros, 20 metros, 30 metros, tem que insistir até que tenha uma rocha. E quem olha as duas construções, uma do lado da outra, não vê diferença por fora, é verdade ou não? Quando a gente olha uma casa assim, você não sabe o que está embaixo. Quem sabe o que está embaixo? O construtor. É verdade ou não? Às vezes nem o dono sabe, porque ele confiou no construtor e ele não sabe o que está lá. E quando está tudo bem, não faz diferença o alicerce. No dia bom, não tem diferença se a casa tem um alicerce ou se não tem. Se ela está na rocha ou se ela está na areia, porque está tudo bem. Mas aí Jesus diz assim, vindo os ventos, vindo a tempestade, vindo as intempéries, bateu sobre aquela casa que foi firmada na areia e foi grande a sua ruína. Então a grande questão, ao meu ver, e pelo menos eu estou propondo essa perspectiva para nós, é que muitas coisas se revelam na adversidade. Que no dia que está tudo bem, nós não temos certeza de muita coisa. Mas sabe, uma amizade verdadeira só é amizade mesmo depois que a gente teve algum enrosco. Depois que a gente se decepcionou. Casamento bom é aquele que... Como é que tá o casamento? Vocês estão bem? Esse mês a gente pensou em se matar umas 3 vezes. Estão entendendo? Não. Mas a gente superou. A gente, eu não sei vocês, mas aquela história de ver um casalzinho bem de idade, de mãos dadas andando, né? Normalmente, mais as mulheres, ai, que lindo,
né? E tal, olha que parece que não tem problema. Será? Quantas vezes ali? Vocês estão comigo ou não? Sabe, irmãos, eu gosto de filme. Vocês gostam de filme, não? Eu gosto muito de filme. Eu gosto de filme de ação. Os homens normalmente gostam mais de filme de ação, né? As mulheres mais de romance, não é isso ou não? Lá em casa eu tenho um acordo, eu e a Karine. Eu escolho um filme, ela escolhe outro. E não pode reclamar do filme do outro. Daí eu vou lá, eu escolhi esses dias A Guerra do Amanhã, um filme novo aí que tava lá, Guerra do Amanhã e lutando contra alienígena e sangue. Tá hora que terminou. Depois no outro dia, amor, qual filme você vai escolher? Ela, Orgulho e Preconceito. Não, você não sabe pior. Eu já decorei a fala do filme. Você imagina quantas vezes eu já assisti. E a Karine já assistiu o filme um monte de vezes e já leu os livros. Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade. E tem um terceiro lá que é um pacote. Porque essas coisas não vêm de um só. Entendeu? Mas você sabe que depois que a gente assiste 1000 vezes, você acaba gostando? Não, porque é igual alguma coisa que você não gosta, o seu pai insiste. Come. Depois a gente não acaba gostando, não. Mas tudo bem. O que eu quero? Qual o ponto de dizer? Eu gosto de filme de ação. E normalmente o filme de ação, 99,9% dos filmes a gente sabe o final, verdade ou não sabe? E normalmente, olha só, o que é um filme bom de ação, pelo menos da década de 80 e 90, que foi a nossa adolescência, o herói tinha que apanhar. Ele não era assim, o Rambo. Apanhava, mas no final do filme, ele amarrava uma faixa assim, né? E daí com uma pedra o cara derruba o helicóptero. Não era mesmo? Com uma pedra derrubava o helicóptero. Meu Deus! E terminava o filme assim, a gente terminava. E eu lembro ainda adolescente que terminava o filme, daí eu e os meus primos ficavam um dando soco no outro. Brigando, porque para o negócio ser bom. Não é? Sabe, querido? Eu fico imaginando assim na vida, sabe? Não importa o que a gente vai passar. Mas eu fico imaginando que se eu entregar minha história para o Senhor da história, o final vai ser feliz. Sabe aquele filme que se o mocinho parece que leva um tiro e fala assim, morreu! Mas não pode morrer, ele é mocinho. Não é não. E o bom ainda é quando termina o filme, ele beijando a mocinha no final. Assim, vocês estão comigo ou não? Querido, não importa as circunstâncias. Escute bem uma coisa, deixa o Espírito ministrar no seu coração. A minha e a sua vitória não está garantida pelo meu e pelo seu esforço. A minha e a sua vitória está garantida na cruz do Calvário por aquele que venceu todas as batalhas. Escute só, eu não serei um vencedor. A Bíblia diz que eu já sou mais do que vencedor. Que eu já estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Então eu não estou na luta, eu não estou na história com a possibilidade de vencer, não, eu já sou vencedor. E qual é a questão? A questão é simplesmente, não desista. Não desista. Não desista. Não desista, não importa o que aconteça, continua. Eu não tenho forças para orar, continua. Eu não tenho força para ler a Bíblia, continua. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, continua. Eu não sei o que eu vou fazer hoje, continua. Mas por que você pode continuar se você não vê nenhuma perspectiva? É porque eu não vivo por perspectiva, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. E a Bíblia diz que eu já sou mais do que vencedor. Entende a diferença, não? Não tem a ver com o que eu faça ou deixe de fazer para ser um vencedor. Tá comigo? Fala um amém, pelo amor de Deus. Agora, como eu vou passar nesse processo, talvez a minha ação vai dar diferença. Então eu posso passar nesse processo como um vencedor, ou eu posso passar como um perdedor, mesmo sendo um vencedor. Entende a diferença, não? Então, se eu tiver consciência de quem eu sou,
se eu tiver consciência das minhas armas, se eu tiver consciência dessa batalha, se eu tiver consciência e tiver uma atitude de acordo com as Escrituras, então eu posso passar como Cristo passou, como Paulo passou, como os apóstolos passaram. Ou eu posso viver uma vida desgraçada aqui e ainda ser salvo. Pode. Que coisa, né? Você já parou para pensar que se a salvação é um presente, não é merecimento? Escute só uma coisa, querido. Um dia, um homem chamado Nicodemos, um grande estudioso da lei, foi falar com Jesus. Vocês lembram disso? Está escrito em João capítulo 3. E Nicodemos chegou para Jesus e falou assim: Jesus, olha, eu tenho certeza que o Senhor é de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Quer dizer, olha, Nicodemos já tinha uma revelação, já tinha algum entendimento. Faz sentido para vocês? Ninguém, olha, é impossível isso. Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Grava isso. Ninguém pode se não nascer de novo. Daí eles continuam a conversa e Nicodemos fala assim: mas Senhor, não estou entendendo isso. Como é que vai fazer? Eu não tenho como entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Como é esse processo? Daí Jesus vai desenvolver isso. Olha, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vocês estão comigo ou não? Olha o que Nicodemos fala: que aquele que não nascer de novo não pode ver. E depois Jesus fala para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. Então grava uma coisa é eu ver, outra coisa é eu acessar. Uma coisa é eu acreditar que isso é possível, outra coisa é eu viver o sobrenatural. Tem um monte de gente que vive com a perspectiva da eternidade, mas não vive a eternidade. Entende não? Ah, eu creio que Jesus pode curar, mas ele não vive como se Jesus fosse curar agora. Deu para entender não? A Karine começou com uma enxaqueca terrível sexta-feira. E pela graça de Deus, muitas vezes já orei por pessoas que a dor sumiu na hora. Mas não aconteceu isso em casa. Mas eu continuo crendo. Daí a gente estava na hora, a gente ia sair. Daí as crianças, pai, a gente vai sair. Não vamos sair porque a mamãe está com dor de cabeça. Da Kiara, que tem 4 anos. A gente não falou nada. Ela foi até a Karine e falou assim: Jesus, muito obrigado por curar a mamãe e obrigado pela comida, amém. E eu fico pensando, com 4 anos de idade, ela já põe a mão e agradece pela cura. Irmãos, quando ela tiver 40, irmãos, o capeta não vai nem respirar perto dela. Você está entendendo a consciência que está sendo desenvolvida sobre o sobrenatural? Porque nós passamos a entender algumas coisas. Agora, escute só, queridos. Escute só. Nós podemos viver uma vida só de ver, só de assistir, de contemplar. E nós estamos nessa era do visual, né? Tudo a gente pega uma telinha e vai ler. E a gente, sabe, é muito legal poder fazer isso. Mas, irmãos, você vê uma imagem, um vídeo sobre uma praia, não é a mesma coisa que molhar o pé na areia. Molhar na areia é ótimo. Pôr o pé na areia e molhar na água ali. Vocês estão entendendo? Não. É muito... Ai, essa imagem até me relaxa. Uau, que legal. Vai lá e põe o pé na areia. Sabe, começa a fazer assim, o seu pé vai afundando na areia. Num dia super quente. Sabe, irmãos, tem gente que vive só disso. Tem gente que vive do testemunho de alguém, mas ele nunca viveu do testemunho dele. Você conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas ele nunca ora.
Mas ele quer viver o mesmo milagre daquele que ora e não funciona. Sabe, queridos, eu não sei vocês, mas às vezes eu fico incomodado com a minha vida. E quando eu oro pela minha esposa e ela não é curada, eu oro por outros e eu vou falar, Senhor, o que está acontecendo? Por que fulano eu orei e ela foi curada e a minha esposa não é? E sabe qual é o pior? Às vezes Deus não responde. Às vezes não responde. Às vezes eu vou falar com alguém, eu estou falando, eu recebo uma palavra de conhecimento, eu falo para a pessoa, você está sentindo isso, isso, isso. Como é que você sabe? Não, o Espírito Santo que revelou. Daí eu vou falar com a minha esposa e às vezes a esposa está lá meio assim, amor, o que aconteceu? Ela nada, o Espírito Santo me dá uma palavra de conhecimento agora. Me dá uma palavra de conhecimento. O Espírito Santo não fala nada. Eu falei, o que é isso, Espírito Santo? Vocês estão comigo, irmãos? Sabe, querido, eu não tenho todas as respostas, mas eu quero convidar você para ir por um caminho aonde nós podemos crescer juntos. Porque se nós não entendermos algumas coisas, irmãos, nós nunca vamos viver tudo que poderíamos viver. A nossa mente precisa passar por uma renovação, assim como nós estávamos falando agora há pouco sobre a apresentação, sobre o batismo. Queridos, questionar a nossa fé e questionar a palavra no sentido de interrogar, de indagar, de buscar, entende? Não é? Num processo de terapia, não é a indagação, não é o questionamento, e você vai perguntando para o seu paciente, e de repente você fazendo perguntas, você não dá resposta, ele tem uma iluminação, e fala, caramba! Como que eu não vi isso? Daí que você quase diz, porque tu é burro. Mas não. É piada, irmãos, é piada. Ninguém riu agora, né? Era para rir, viu? Dá uma risada aí, por favor, irmão. Tá. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Às vezes a gente não consegue perceber algumas coisas. Sabe, irmão, quando tem sujeirinha atrás da orelha, nem com o espelho a gente vê. A gente precisa de alguém que nos ajude. Vocês estão comigo ou não? Então escute só, eu fico pensando e questionando comigo, se todo mundo quer viver o sobrenatural, por que nem todo mundo vive? Se todo mundo quer viver o poder de Deus e viver, sabe que negócio fulano, o que aconteceu? Aquele cara está aleluiado, o que aconteceu com ele? Sabe assim, viver no power, no máximo, por que isso não acontece? Escute só uma coisa, querido, nem sempre querer é poder. Sabe, o problema é que a gente quer muitas coisas, mas nem sempre a gente quer abrir mão de outras. Guarde isso no seu coração, meu lindo. Sempre para você colocar algo novo na sua vida, você vai ter que perder alguma coisa. Sempre que você quiser algo novo, você vai ter que abrir mão de alguma outra coisa. Vocês estão entendendo? Não. Ah, não, mas eu quero ter isso sem abrir mão de nada. Então você não vai ter. Não vai ter. Guarda aí seu coração. Ah, eu quero buscar mais a Deus, quero viver mais a Deus. Você vai ter que abrir mão da TV. Você vai ter que abrir mão do seu tempo de sono. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para que você tenha um tempo maior com a Escritura, para que você tenha um tempo maior com o coração, entendeu? Não. Sabe por que nós estamos acima do peso? Que a gente não quer abrir mão da comida, irmãos. É uma matemática lógica, simples. Estamos acima do peso. Não umas coisas ruins que come e não engorda. Tô brincando, não sei. Tá? Eu não aguento às vezes a piada, irmão. Você não se ofende não, né? Tá bom. Mas ele come muito, ele tem cara daqueles que come muito e não engorda. É isso mesmo não? É? Deixa casar, irmão. Deixa casar. Deixa casar. Brincadeiras à parte, tudo bem. Mas olha só que coisa interessante. Nós comemos muito e comemos mal. E eu lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja e quando eu estava lá ministrando alguns dias, eu fiquei hospedado na casa de um casal muito precioso, muito de Deus, e eu vou dedar eles agora aqui. E eu lembro direitinho quando a gente estava numa mesa, uma mesa super farta, eu achei que iam vir uns 30 comer, sério mesmo, assim. Sabe, pensa num povo exagerado, tipo o Gil, assim. Entende não? Né? Daí, antes de comer, a irmã falou ao esposo assim, bem, ora aí dela, falou assim, Senhor, muito obrigado por esse alimento e que essa comida sirva para o nosso alimento e para o nosso emagrecimento.
Eu falei assim, mas que oração é essa daí? Mas que mistério é esse aí? Irmãos, escute uma coisa, querido. Se você quebrar um princípio, o princípio vai quebrar você. Não adianta quanto você acha que você tem fé. Deu para entender? Não adianta você, sabe, se encher de, assim, sai demônio, sai demônio, sai demônio, sai demônio, achando que o demônio vai sair porque você bate a perna no chão. Não, expulsa com autoridade. Não é matar formiga, irmãos. Entende, não? Sabe, a gente lê lá Efésios capítulo 6, e a gente lê lá capítulo 6 a partir do 9 e 10, que diz assim, olha, revestivos da armadura de Deus. Você já leu esse texto? Olha, não, porque nós estamos numa batalha espiritual, aleluia, e a gente tem que revestir da armadura de Deus, e o capacete da salvação, e o escudo da fé, e a espada do Espírito. Então agora, irmãos, em nome de Jesus, pela fé, põe o capacete, põe. Ah, irmãos, que inocência. Você acha que calçar o evangelho da paz é você dizer, agora eu estou com o evangelho, ou você lê a escritura e lê o evangelho da paz e está preparado no evangelho da paz? Entendeu, irmãos? Porque às vezes eu fico achando que a maioria dos crentes, na verdade, é igual raspadinha. Já fizeram raspadinha? Qualquer coisa de raspar assim? Crente, você raspa lá, está escrito católico. Porque ele acha também que é simpatia. Entende não? Acho que eu vou na igreja, eu dou meu dízimo e eu recebi o óleo ungido, então capeta agora porque eu tô com o corpo fechado. Ah, irmãos, como o capeta gosta disso? Achar que você... Vocês estão comigo? Pelo amor de Deus, falam amém. Então, queridos, escute só, nós queremos viver algumas coisas, mas para que a gente acesse essas coisas, nós precisamos nascer da água do Espírito, senão nós só vamos ver, só vamos contemplar, mas não vamos acessar. Então, eu vejo que muita gente vai para o céu, mas vive o inferno, porque não nasceu da água e do Espírito, porque não deixou a mente ser renovada. Porque escute uma coisa, querido, uma coisa é o que Deus oferece para nós, outra coisa é o que nós acessamos, o que nós recebemos. Sabe, eu posso te dar um presente, eu digo, olha, vou te dar um presente, você decide se você vai pegar esse presente ou não. Entende não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por quem, irmãos? Todo. Diga, todo. Jesus morreu por quem? Todo. Deus mandou o seu Filho para salvar quem? Todos. Todos serão salvos? Ele deu um presente. Daí lê o versículo 17. Mas todo que não crê no unigênito Filho de Deus já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então uma coisa é o que lhe é oferecido, outra coisa é o que eu recebo, outra coisa é que eu acesso. Porque a gente lê lá, estou falando da armadura de Deus, olha, revistam-se da armadura de Deus e tal, para você estar pronto para a batalha, e não sei o que, e tal, daí você vai ficar igual os 300 lá. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa o Espírito ministrar no seu coração, querido. Volte e lê o texto da Bíblia. Depois de terem feito tudo, tomai a armadura de Deus. Depois de terem feito tudo, você tem direito de receber a armadura. Daí você vai ler a Bíblia, o que é tudo lá, porque Paulo está escrevendo aos Efésios, isso é o capítulo 6, o final. Daí você vem de ré lendo, eu já fiz isso, vem de ré. Daí tá, na ré está escrito assim, vós maridos, ame as suas esposas. Vós esposas, respeitem os seus maridos.
Vós pais, não provoque a ira dos filhos. Vós filhos, sede obediente aos pais. Vós senhores, tratai bem os seus escravos. Vós escravos, sejam submissos aos vossos senhores. Olha, deem graças tudo. Daí você começa a voltar tudo. Daí você fala assim, como é que eu me preparo para a batalha? Amando sua esposa, cuidando bem dos seus filhos, respeitando seu marido. Não, mas eu só queria um capacete da salvação. Pois é, querido, esse é o capacete. Sabe, eu queria vencer as batalhas. E quando vier Satanás na minha casa, eu digo assim, Satanás, eu tô com um alho e uma cruz aqui. Sai agora, porque eu sou da Igreja Apostólica do Fogo da Labareda do Amor em Cristo da Celebre Vida. Daí Satanás vai olhar assim, você não ama sua esposa, querido. Eu posso entrar aqui porque você não ama sua esposa. Vocês estão comigo ou não? Queremos viver o sobrenatural. Mas por que não vivemos? Porque falta em mim coisas que o Senhor já liberou. Vejo muita gente com desculpas, justificando as suas quebras de princípios bíblicos. Escute só uma coisa, querido. Desculpa e justificativa pode explicar tudo o que você viveu, mas não muda o seu destino. Deu para entender, não? Você chegou atrasado no lugar, você pode ter 1000 desculpas porque você chegou atrasado, mas não vai mudar o fato que você chegou atrasado. Entende a diferença, não? Você pode dar 1000 desculpas sobre a sua falta de fé. Você fala, eu não sou dizimista na igreja por causa disso. Dá a desculpa que você quiser, querido. Mas não vem pedir oração para ser próspero. Vocês estão comigo ou não? Sabe, irmão, se a gente não entender isso, nós vamos sempre patinar, sempre vamos patinar. E eu não quero chegar lá na frente, olhar para trás e dizer assim, perdi meu tempo. Eu quero crescer de fé em fé, eu quero crescer de glória em glória. Não dá para esperar o sobrenatural se eu não honro aquilo que é natural. Vocês estão entendendo ou não? Se eu não honro as calças que eu sirvo, que eu visto. Escute só uma coisa, eu não sei. É bom pregar, às vezes, numa igreja que a gente não conhece ninguém, porque eu creio muito no profético, né? Sendo liberado. Porque quando a gente prega num lugar que a gente já conhece, tá falando isso porque ele sabe da minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, de todo o meu coração. Sabe uma coisa que eu tenho ouvido dia após dia, gente pedindo oração para ter sua vida financeira rompendo, sair de dívida. Escute uma coisa, querido. Você quer ser abençoado nessa área? Entra num processo de Deus. E eu descobri que Deus não faz milagre para quem fez prestação. Deu para entender, não? Satanás está furioso. Não foi Satanás que foi lá e comprou mais do que tinha para ganhar, não. Deu para entender, não? Daí você diz para mim, não, mas o caso da viúva lá, que o marido morreu e deixou um monte de dívida e ela foi lá falar com Eliseu. Não, vai ler a história, irmãos. Vai descobrir que aquele profeta foi o mesmo que guardou os profetas de Jezabel. Vai lá entender a história. Os irmãos estão comigo ou não? Sabe, queridos, nós precisamos entender os princípios do Senhor para a nossa vida. Sabe, nós oramos algumas coisas assim, tá o irmão lá passando dificuldade, ou o irmão lá, a gente diz, Senhor, o Espírito Santo vai lá e faz uma visita. Irmãos, o Espírito Santo não faz visita não, quem faz visita são os membros da igreja, isso é a família que vai lá orar e fazer visita. É diferente quando o Rodrigo orou aqui pela Karine, nesse momento tal, e daqui a pouco eu vou lá em casa e vou orar por ela, vou ministrar na vida dela, mas os irmãos estão entendendo? Não. Escute só, irmãos, há um mês atrás morreu o irmão da nossa igreja, um discípulo amado, Rafael. Vários irmãos conheceram aqui.
toda semana, praticamente, a Edith tem ido para casa e ficado alguns dias com as crianças. Deixou 2 crianças pequenas. O Léo de 2 anos e a Yasmin de 4. E a nossa rotina está mudando total, porque nós recebemos nossa irmã lá, porque é o momento. Porque as crianças interagem com as nossas crianças e a gente pode servir. Os irmãos estão entendendo? Não. Tem uma irmã da nossa igreja, uma serva do Senhor, a Marcinha, que alguns meses atrás descobriu que estava com câncer na mama. Daí fez a cirurgia, tirou a mama, estava toda feliz porque, tirei e tal. De repente começou a passar mal. Há uns 2 meses, voltou para o médico, foi fazer tomografia, está cheio de tumor na cabeça. Daí está fazendo radioterapia agora. Daí falei com o esposo dela esses dias, tá umas manchas no lugar da cirurgia aqui, voltou o tumor aqui, tem que fazer outra quimioterapia, tá lá. Daí tem um casal, servo do Senhor, e sabe o que eles fizeram? Falaram para essa irmã, para o irmão lá, para o casal, assim, olha, tá difícil para vocês, fica aqui em casa. Faz quase 2 meses que a outra família está morando na casa desses irmãos. Porque o irmão precisa trabalhar, porque eles precisam, o que vai fazer? Sabe, irmãos, a gente quer viver as coisas, mas sem pagar o preço. Deixa eu te dizer uma coisa, que salvação é de graça, mas o reino vai lhe custar tudo. Sabe, nós queremos as coisas. Senhor, eu quero ser grande no Senhor, o que eu faço? Porque eu quero ser o homem de Deus. Senhor, o que eu faço? Deus diz, lava a louça. Não, Senhor, estou querendo algo espiritual. Não, comece com a louça, seja fiel aqui que eu vou te dar algo espiritual. Se você não consegue ser fiel na louça, você não está apto para receber as coisas do sobrenatural ainda. Vocês estão comigo, irmãos? Sabe, irmãos, nós queremos viver coisas sobrenaturais, mas às vezes comemos uma bala e jogamos o papel no chão. Pô, Alex, mas o que tem sobre sobrenatural isso? Eu não sei para você, para mim tem tudo. Porque Deus é limpo. Porque meu Pai é limpo. Vocês estão entendendo? Não. Irmãos, essa semana eu estava orando, simples assim, e veio uma coisa do Espírito Santo, dá um dinheiro para fulano. E o dinheiro que Deus pediu para eu dar para fulano é o dobro do dízimo que eu dou mensalmente. Agora, você acha que Deus quer o meu mal? Ou você acha que o meu Pai quer me dar algo muito maior, Ele quer só uma semente? Vocês estão entendendo ou não? Irmãos, eu entendi uma vez. Eu não quero pedir oração para eu receber. Eu quero orar para o Senhor me dar condições para eu poder semear. Porque a melhor coisa é dar do que receber. Você está entendendo ou não? Eu não quero estar na posição, ai Deus, eu não tenho condições, manda alguém. Não, eu quero estar, Senhor, o Senhor me deu condições. Senhor, quem que eu vou abençoar hoje? Mas daí Deus me disse, se eu não for fiel nas riquezas deste mundo, como que Ele pode me dar as riquezas do mundo vindouro? Como? Quando eu faço o natural aqui na terra, há uma liberalidade nos céus. Os céus liberam o sobrenatural sobre a minha vida. Você está entendendo? Não. Você quer ver uma coisa? Deixa o Espírito ministrar no seu coração. Olha em toda a Bíblia sobre os milagres de multiplicação. Olha qual é o nome do milagre, irmão. Milagre de multiplicação. Você vai perceber que todo milagre, Deus usou algo que já existia. E esse algo que já existia foi ofertado. Deu para entender? Não? Entende? Não? Eu pergunto, seja honesto, você não quer viver milagres de multiplicação? Sim ou não? Então vai começar com você dando alguma coisa. Você está entendendo a lógica ou não? De uma semente. Eu fico imaginando em tempos de dificuldades assim, irmãos, nós estamos crescendo. Eu não estou falando assim porque a gente é melhor ou pior, nós estamos aprendendo um com o outro, amém, queridos? Mas sabe uma bênção grande e maravilhosa que essa semana nós discutimos lá na igreja com a liderança?
Vocês recolhem o quilo do amor aqui também, não? Tem um processo de recolher quilo, mantimento para abençoar alguém, não? Tem? Ok. Então, mas nós estamos lá, nós temos esse processo. Nós descobrimos essa semana, vendo lá, que não tem ninguém da igreja para a gente dar. A gente foi ver o mantimento lá, eu chamei a irmã da São Social, irmã, e aquele mantimento lá, assim, pastor, eu procurei todo mundo da igreja, falei com a célula, falei com todo mundo, ninguém está precisando. Sabe assim, yes! E daí a gente ficou de entrar em contato com uma casa de recuperação essa semana e mandar para a casa de recuperação. Irmãos, isso é maravilhoso. Você entende isso ou não? Você entende que procurar dentro da sua congregação e ninguém precisar de assistência? Eu não sei vocês, mas para mim isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. E daí, irmãos, olha só, sabe que alguém falou assim, né? Não falou por mal. Não, olha, Alex, a gente pode falar para a igreja, para os irmãos nem trazer mais nada, não, porque ninguém está precisando. Eu falei assim, Jesus. Eu não chamei a atenção dela assim, porque eu não achei que era do mal, né? Eu disse, querida, mas olha a oportunidade que o Senhor está nos dando de servir os outros irmãos. De servir as pessoas. Isso não é maravilhoso, irmãos? Sabe, querido, se eu quero viver isso, eu vou ter que dar o primeiro passo. É essa que é a questão. Mas Deus já liberou tudo. Está tudo disponível, querido, mas existe um princípio que tem que ser feito da maneira que Ele nos ensina. Já parou para pensar nisso ou não? Eu quero viver milagre na minha vida. Você quer viver milagre? Sim ou não? Seja honesto, vai lá, responde aí. Interage comigo, pelo amor de Deus. Tem alguém que operou mais milagre do que Jesus? Não, obviamente não. Quantos milagres na Bíblia Jesus operou para si mesmo? Não, me dá um exemplo, um só, um milagre que Jesus fez em favor de si mesmo. Sabe, irmão, sabe por que a gente às vezes talvez não esteja vivendo milagres? Porque nós só estamos pedindo milagre para a gente. Porque a gente está preocupado só com as nossas necessidades. Eu vou viver o meu milagre. Olha a mentalidade, irmãos. Vocês estão entendendo ou não? Jó, a Bíblia diz em Jó capítulo 42, e Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Irmãos, Jó estava numa situação lascada, não era assim? Você lembra da história de Jó? Irmão, Jó, sabe aquela história pobre de marré? Jó estava numa dessa, mas Jó estava doente sei lá qual a expressão. Irmãos, imagina chegar numa situação de coçar suas feridas com caco de telha. Não, você imagina a situação. Jó estava tão mal que você vai ler a Bíblia, você vai descobrir que quando os amigos de Jó chegam para ver ele, não reconhecem ele. Você imagina uma doença de pele que deforma uma pessoa que ela fica irreconhecível. Já parou para pensar nisso? Daí escuta só, Jó, você vai ler a Bíblia, Jó ora e ele vai questionar Deus por que está acontecendo, e Deus não responde para ele por que está acontecendo. Jó não responde para toda a história. A gente que lê o livro de Jó, a gente sabe que Deus e o diabo tiveram uma conversa, mas Jó não sabe. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando assim, que vai acontecer umas coisas com a gente fala, Deus, não entendo. Eu acho que o pai só olha assim, não é para você entender mesmo? Não é para você entender? E o que eu faço, Senhor? Continua, filho. Continua crendo em mim. Continua seguindo. E daí, escute só. Enquanto Jó estava focado na sua dor, ele continuou doente. Mas daí Deus chega para ele e fala assim, Jó, ora pelos seus amigos. Ora pelos seus amigos. Daí eu quero que você imagine na situação de Jó. Se você tivesse a situação de Jó, você fala assim, mas Deus, eles que têm que orar por mim. Deus, olha a minha circunstância, olha a minha dor, olha a minha desgraça, olha o meu sofrimento. Jó, você não está entendendo, Jó? Tira o olho da sua dor, porque a cura não está aí.
A cura não está aí. Jó, ora pelos seus amigos. Jó, serve alguém. Jó, cumpre o teu propósito. Jó, abençoa. Mas, Senhor, eu não tenho como abençoar, eu não tenho mais nada. Você tem sua voz, profetiza. Profetiza. E a Bíblia diz que Jó vai orar pelos amigos. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos irmãos, pelos amigos. A Bíblia conta da história de 3 anos e meio de seca em Israel. Vocês lembram disso? Elias profetizou que não ia chover. 3 anos e meio. Daí Elias fica um tempo do lado do riacho, Deus mandando provisão para ele. Daí um dia acaba a água, seca o rio. Deus fala para ele assim: vai lá para a região de Serepta, porque eu preparei uma viúva que vai te sustentar. Vocês lembram dessa história ou não? Sim? Jóia. Irmãos, para pensar. Imagina que você está lascado. Imagina, você está lascado, que você está, sim, sabe, lascado. Daí Deus diz para você o seguinte: preparei uma pessoa para te abençoar. Daí o que você imagina? É um empresário mega ultra power. Não é? Se Deus fala assim: preparei uma pessoa para te abençoar. Daí Elias vai lá para Serepta. Chega lá em Serepta e encontra uma mulher pior que ele. Pensa, questiona a Bíblia, olha a Bíblia. Chega lá, tem uma mulher que Elias fala assim: mulher, olha, dá uma coisa para mim de comer. Aí eu falo assim: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo e nós vamos morrer, eu com meu filho vamos morrer. Nós não temos perspectiva de vida. Pensa bem, se você fosse ali, você, Deus, tá de brincadeira. Aqui era 2 que estavam morrendo, agora é 3. É 3 aqui. Daí, olha a palavra dele. Quem está comigo? Fala um amém, pelo amor de Deus. Faz isso, mulher. Vai lá, mas prepara primeiro um bolo para mim. Esse pastor é explorador de viúva. Não parece, não? Ai, eu tô com a minha vida financeira desgraçada, o que eu faço? Separa o seu dízimo. Não, você não entendeu. Eu não tenho nem para mim e eu vou separar meu dízimo. Você está entendendo a lógica de fé? Tá entendendo? Ai, eu não tenho nada para mim. Pega uma oferta e semeia na vida de alguém. Não, mas você não está entendendo, eu estou precisando. Não, é você que não está entendendo. Sabe, é algo sobrenatural, é esse ponto. E daí a mulher vai lá, a mulher podia dizer: não vou fazer isso, mas ela crê na palavra, e ela vai e faz o bolo para o profeta. E quando ela faz, aí vem uma palavra: a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, pois assim diz o Senhor. Uau, uau. Eu estou passando grande necessidade, o que eu faço? Oferta. Semeia. Irmãos, eu posso contar tantos testemunhos para vocês. Desde o dia do culto que eu tirei meu sapato, eu ofertei. Desde o dia que eu estava num culto, eu tirei meu relógio, eu ofertei. Desde a primeira vez que nós vendemos um carro e nós íamos usar esse dinheiro, nós ofertamos o dinheiro. O ano passado, quando o Senhor pediu o carro, nós demos o carro. E não caiu nenhum raio do céu, assim, não parecia um carro novo. Escute uma coisa, meu lindo. O meu e o seu Pai é bom. E quando Ele pede uma coisa para nós, Ele não quer o nosso mal. Ele só quer nos libertar de nós mesmos. Porque o maior inimigo nosso, irmã, não é Satanás. Meu maior inimigo chama Alex. Meu maior inimigo sou eu mesmo, que continuo insistindo em achar que eu vou prover as coisas para mim. Deixa eu encerrar. Eu nem li o texto que eu falei que queria ler, né? Vou falar para vocês. João capítulo 1, versículo 50, 51.
Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que esta. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deixa o Espírito ministrar no seu coração. É essa vida que Deus tem para você. É essa vida que Deus tem para você, de céus abertos. É essa vida que Deus tem para mim. Não é uma vida diferente, e eu quero te convidar e te provocar a não aceitar viver menos que isso. Não aceitar viver menos que isso. Escute uma coisa, irmãos, de todo o meu coração. Eu digo a vocês, nós temos áreas na nossa vida e precisamos romper. E ninguém vai romper por você. É você quem tem que decidir romper. Romper em coisas, vencer o seu orgulho. Eu preciso vencer o meu orgulho. Eu preciso me liberar para que Cristo cumpra a vida dele em mim. E às vezes, irmãos, o sobrenatural não está em coisas extremamente complicadas. Está em coisas extremamente simples, mas que profundamente rebentam com o meu ego. Você quer ver o que mais impede pessoas de viver o sobrenatural? Falta de perdão. Não tem nada que eu tenha encontrado na minha vida e no ministério pastoral que impeça as pessoas de viverem o que Deus tem para elas do que falta de perdão. E como as pessoas se agarram nas coisas. Mas se eu perdoar, vai ficar por isso mesmo. Mas ele merece ser punido, mas não é justo. Queridos, eu não estou falando de justiça humana, eu estou falando de um Deus que me convida a abrir mão do meu direito de vingança para viver o sobrenatural. Não tem a ver com direito. Você acha que Jesus não tinha o direito de se vingar da morte daqueles que o mataram? Mas ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não usou do seu direito. E daí, quando ele ressuscita, o que a Bíblia diz? Que o Pai lhe deu um nome acima de todo nome. Deus lhe deu um nome acima de todo nome. E olha só que coisa louca. Pode ficar em pé? Só para dar aquela impressão que está acabando, sabe, irmã? Vocês acham assim, já deve estar acabando. Escute só. Você está comigo, irmãos? Esse finalzinho ainda aqui, me ajuda aqui. Só tem uma situação na Bíblia, irmã. Só tem uma situação na Bíblia que Jesus ora por si mesmo. Só tem uma situação que Jesus ora pedindo um milagre para si mesmo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E foi a única oração que o Pai respondeu não. Vocês estão comigo ou não? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu lindo, eu não vou te enganar. Sobrenatural dói, mas vale a pena. Viver o sobrenatural às vezes é muito difícil, mas vale a pena. Vocês estão comigo ou não? Você já passou por alguma cirurgia aqui, não? Alguém já passou por cirurgia? Quantas? 3? Quantas? 2, 3? Alguém dá mais? 4? 5? Ah não, que você fez assim, ah tá. Eu passei por 6, ganhei. Mas não queria ganhar essa não. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Dói. Pós-operatório, dói. Dói. Eu operei a garganta 2 vezes. Tive que operar a segunda porque a primeira cirurgia o médico fez errado.
Você sabe o que é você ficar 10 dias sem conseguir engolir a sua própria saliva de dor? Uma cirurgia que não pode dar ponto, que o médico corta com aquele bisturi elétrico. E quando você sai de cirurgia, você está expelindo sangue. Você não consegue engolir a sua saliva. Você tem ideia do que é isso? De dor. Não é um dia. Não, e não tem remédio que tire aquilo. Mas passou, irmãos, e hoje eu estou bem. Deixa eu dizer uma coisa, querido. A Bíblia diz: eu sou o Senhor que fere e que cura. Você já leu isso na Bíblia? Eu sou o Senhor que fere e que cura. Eu achava estranho, Ellen, quando eu lia isso. Eu falei assim, Deus... Eu imaginava o pai que dá chinelada no filho, sabe? Mas um dia eu entendi. É Deus me levando para a cirurgia. É Deus entrando no processo. Às vezes tem que cortar minha carne, às vezes tem que tirar uma coisa, porque ali virou um tumor, virou uma coisa que está me prejudicando. Agora deixa eu dizer, queridos, o mundo não tem amor nem misericórdia, mas na sala de cirurgia o Espírito Santo é o remédio e a anestesia. É Ele que nos ajuda nesse processo, Ele que faz isso. Então, meu lindo, se rende a esse processo. Feche os seus olhos, por favor. Todos nós precisamos da mesma coisa: estar na vontade do Pai. Todos nós precisamos da mesma coisa. Todos nós, no fundo, queremos a mesma coisa. Queremos viver o sobrenatural. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E queremos viver as palavras de Jesus: de agora em diante vocês verão os céus abertos. É esta promessa para nós. É esta palavra para nós. Mas há um processo que eu e você precisamos entrar. O que eu quero orar por você agora e por mim é para que o Senhor nos dê força e coragem para entrar nesse processo. Onde você está de olhos fechados, se você quer entrar nesse processo, eu acho que você já está, mas talvez o Senhor queira te levar num nível mais profundo. Fala com o Senhor agora. Fala: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me entrego. Senhor, eu aceito. Senhor, eu recebo a Tua palavra. Eu recebo aquilo que o Senhor está liberando para a minha vida hoje. Senhor, eu quero romper. Eu quero perdoar. Eu quero ser generoso. Eu quero ser um canal de instrumento do Senhor. Eu quero tirar os olhos da minha dor e viver a Tua vontade. Senhor Jesus, eu me coloco junto com os meus irmãos aqui diante do Senhor e peço ao Senhor que glorifique o Teu nome em nossas vidas. Nós confessamos a nossa pequenez, nós confessamos a nossa limitação, nós confessamos a nossa incapacidade, nós confessamos, Senhor, as nossas ilusões, os nossos sofismas, as nossas mentiras. E nos rendemos ao Senhor para que a Tua vontade seja manifesta. Senhor, nos ajuda nesse processo de entrega, de rendição, de morte e de cura e de ressurreição.